Olá, amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, queremos abordar o tema dízimo de Abraão. E aqui está o meu esposo que vai falar sobre o tema. Existiu dízimo antes da lei? Olá a todos, que Deus abençoe a vida de todos. Hoje nós estaremos falando sobre esse tema. Não existiu dízimo antes da lei. E quanto à passagem de Gênesis 14, que fala que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque? Então, essa daí é uma tentativa de tentar embasar o dízimo antes da lei. A tentativa deles é a seguinte: dizer que o dízimo é durante a lei, antes da lei e depois da lei. A questão é que você só encontra o dízimo durante a lei. Uma coisa é estar escrito ali que Abraão deu o dízimo, ele deu, o problema é dele. Agora, entenda a diferença entre deu o dízimo e dava. Dizimou e dizimava. Dizimava é algo contínuo, algo que continua. E deu é algo que aconteceu uma vez. Eu vou citar um exemplo aqui. Alguém vai para o trabalho e tem o seu carro quebrado, o seu carro quebra. Naquele trabalho ele ganhou R$1.000, só que ele gastou R$100 com o mecânico, então ele deu o dízimo daquele dinheiro que ele ganhou para o mecânico. É algo que Deus mandou? Não. Você não vai achar em lugar nenhum nas escrituras Deus mandando, Deus ordenando Abraão dizimar. Então a passagem ela é descritiva e não prescritiva. Ela é descritiva e não normativa. Porque se formos tomar Abraão como exemplo, nós teremos sérios problemas. Vamos aqui enumerar alguns problemas aqui que teremos com esta passagem. Primeiro, Abraão deu um dízimo uma vez na vida. Se você discorda, então prove que ele deu dízimo sempre. Prove que ele dizimava, você não vai conseguir provar. Segundo, isso que é a doutrina bíblica. O nosso exemplo é Jesus. Hebreu 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Abraão não é meu exemplo. Abraão mentiu. Abraão tinha duas esposas. Então, se for tomar Abraão como exemplo, então eu posso mentir, então eu posso ter duas esposas, então eu posso dizimar uma vez na vida. Ou seja, quando eu fizer uma guerra como Abraão fez, eu tomo os despojos de guerra e dizimo. Tá vendo a problemática que isso gera? Um outro ponto. Abraão deu 10% para Melquisedeque, só que ele deu 90% para as pessoas que guerrearam com ele. Ou seja, Abraão ficou sem nada. Agora, você não vai ver Deus dizendo, Abraão, dizime. Você não vai achar isso. Então, essa passagem ela é usada para dizer que havia dízimo lá no Antigo Testamento. Não havia. Você não vai achar um versículo sequer dizendo que Isaac, que era filho de Abraão, dizimava. Você vai só achar Jacó prometendo dar o dízimo, mas você não vê ele fazendo. Tá? Então, essa passagem de Abraão não dá para colar ali como um mandamento, que se for colocar Abraão como nosso exemplo, nós teremos sérios problemas. Como já dissemos, né? Dizimou somente uma vez na vida. Abraão tinha duas esposas, né? Teve Sara e Agar. Abraão também mentiu ali quando foi indagado ali se Sara era sua esposa. Abraão era um homem qualquer, Abraão não morreu por mim, Abraão não é meu exemplo, e nem a Bíblia está colocando Abraão como exemplo. Quem coloca Abraão como exemplo são os líderes religiosos de hoje, tá? Isso aqui são apenas alguns dos elementos, alguns dos porquê que nós não podemos tomar Abraão como exemplo, tá? Então fica hoje aí, quando o seu líder religioso vir tentar emplacar isso, você lembre-se que Abraão não é seu exemplo. E se for tomar Abraão como exemplo, teremos sérios problemas. Então, leiam Gênesis 14, meus irmãos, e comprove. Deus abençoe a todos.